O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deus continua fazendo um apelo ao seu povo para a conversão, através do profeta Oséias. E cada vez o profeta usa uma expressão, uma comparação, para manifestar o desejo e o amor de Deus para com seu povo. Em algum momento, Deus fala para este povo como o esposo que ama a sua esposa, que é apaixonado pela sua esposa e faz tudo para que ela viva na fidelidade, para que não seja infiel ao seu compromisso, à sua aliança. Israel fez uma aliança com Deus, ou Deus fez uma aliança com o seu povo. Este povo não está cumprindo com esta aliança, está afastando-se de Deus, deixando de adorar e reconhecer o Deus único e verdadeiro para adorar os deuses pagãos. Em outro momento, Deus fala como a mãe que ama imensamente seus filhos e cuida dos seus filhos, ou cuida do seu filho. E hoje o profeta usa uma linguagem usando os elementos da natureza. Deus que diz que quer ser como o orvalho, Deus que é como o cipreste, isto é, que protege, que ampara o seu povo. Fala para este povo voltar-se para Ele, porque Ele usa de misericórdia. Esta palavra é dirigida a nós hoje, como povo de Deus, e também para cada um de nós individualmente. Somos todos chamados a converter-nos, porque todos nós somos pecadores.
somos objetos de um grande amor de Deus. E Ele, que é Pai, quer o nosso bem, a nossa salvação. Por isso, continuamente Ele nos dirige a sua palavra. E essa palavra deve de fato tornar-se para nós palavra de salvação, palavra que salva, palavra que traz para nós a vida, palavra que nos faz conhecer a vontade do Senhor e colocá-la em prática, porque é na palavra e na vontade do Senhor que nós temos a vida. E desse modo, nós também seremos capazes de conduzir os nossos irmãos para o caminho que conduz para Deus. No Evangelho de hoje, Jesus envia os seus discípulos. É necessário ser perseverante na missão. Jesus diz que envia os seus discípulos como ovelhas no meio de lobos. Ovelhas no meio de lobos. Jesus é o pastor. Nós somos as suas ovelhas. Estas ovelhas que Ele envia para serem suas testemunhas. Anunciar aos seus irmãos, anunciar aos nossos irmãos a nossa experiência com o próprio Cristo. Aquilo que nós recebemos, nós devemos dar. Aquilo que nós ouvimos, nós devemos comunicar. Devemos levar então Jesus às pessoas. Mas Jesus nos faz entender que não é uma tarefa fácil. Ovelhas no meio de lobos, o cordeiro no meio de lobos. Cordeiro quer dizer que nós não temos nenhum poder humano, nós não temos forças suficientes para lutarmos contra o mundo hostil. Nós somos frágeis do ponto de vista humano. Nós não somos enviados para uma guerra, nós somos enviados para anunciar o Evangelho da paz. No meio de um mundo que nem sempre acolhe a palavra do Senhor, muitas vezes a rejeita. É o lobo feroz, é o lobo devorador, representa toda a maldade, tudo aquilo que se opõe aos valores do reino. Aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, que não querem aderir ao reino e fazem oposição. Aqueles que se sentem incomodados com o anúncio do reino de Deus. Aqueles que se sentem incomodados com o convite à conversão, a mudar de atitude. É o lobo que devora. O que tenta devorar, o que tenta impedir que a palavra de Deus seja anunciada, que o reino de Deus aconteça. E nós vivemos neste mundo hostil, neste mundo onde se trava uma guerra, onde as pessoas vivem numa constante competição. Prevalece a lei do mais forte, e o homem acaba destruindo o seu semelhante. O filósofo inglês chamado Thomas Hobbes tornou célebre a frase: o homem é o lobo do homem, no sentido que é o homem que destrói o seu semelhante. E nós percebemos isso. Quem é que mais destrói o ser humano? Quem é que mais destrói o homem? É o próprio homem, não são os animais selvagens. Quantas pessoas são vítimas das guerras? Milhões de pessoas perderam a vida nas guerras.
ou sob regimes totalitários. O homem que devora, que destrói, que tira a vida do seu semelhante. O homem que se torna o lobo do homem, o devorador, o destruidor, aquele que mata. O homem que se torna inimigo de si mesmo. É o homem que busca o seu próprio interesse, sem importar-se com o próximo. É a atitude do lobo que pensa somente em saciar a sua fome. Por isso ele devora os outros. Jesus diz aos seus discípulos que eles devem, nessa sua missão, no meio de lobos, serem prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus com isso quer dizer que não devem ser ingênuos os seus discípulos. Eles devem ter a sabedoria e o discernimento, como comportar-se. Não deve insistir quando alguém não quer ouvir, quando alguém não quer escutar. Se diz que o pior surdo é aquele que não quer ouvir, o pior cego é aquele que não quer ver. Nós não podemos perder tempo em discussões inúteis, ou querer convencer quem não está disposto a reconhecer a verdade, quem não busca a verdade, quem está buscando somente a si mesmo e seus interesses. É perda de tempo ficarmos discutindo, tentar convencer. Ser prudentes, saber o momento de agir, o momento de falar, e até mesmo o momento de sair, de ir embora para outro lugar. E ser simples como as pombas, isto é, a simplicidade, a humildade. O discípulo de Jesus que anuncia o Evangelho da Paz não pode de maneira alguma ser prepotente, arrogante, querer demonstrar poder, de maneira alguma. Ele deve ser testemunha, e o testemunho se faz, se dá com a humildade, com a simplicidade de coração. E devem confiar no Senhor, porque muitos se levantarão contra os seus discípulos, até mesmo os parentes, os de casa, vão colocar obstáculos e até mesmo perseguir por causa da palavra. Isso sempre aconteceu na igreja. Aconteceu com o próprio Jesus, que foi perseguido e morto. Depois, esses apóstolos que ele enviou foram mortos. E ao longo dos séculos, quantas pessoas foram mortas, perseguidas por causa de Cristo. E no mundo atual também continua essa perseguição. Os meios de comunicação falam muito pouco sobre os cristãos que hoje são perseguidos e mortos, mas acontece, está acontecendo no mundo de hoje. Irmãos, pais que querem entregar à morte alguém da própria família porque se converte ao cristianismo. Existe um livro muito interessante que se chama O Preço a Pagar. Quem quiser pode adquirir esse livro nas livrarias católicas. O livro é esse, O Preço a Pagar. É muito interessante e traz um ensinamento muito grande para nós, cristãos.
é a história contada pela própria pessoa da sua conversão. É um homem que era da religião muçulmana, e ele conheceu a palavra de Deus através de um cristão, e ele se apaixona por Jesus Cristo e se converte. Ele é perseguido pela família, os pais, os irmãos querem matá-lo, e ele deve fugir da própria terra. É toda uma peripécia e algo muito interessante. Vale a pena ler, porque edifica muito a nossa fé. Muitas vezes nós somos cristãos acomodados, somos acostumados, não encontramos nenhuma dificuldade, e nós vamos ver como este homem faz um sacrifício enorme, coloca em perigo a própria vida, abandona a própria terra, abandona os próprios parentes, tudo para se tornar cristão, para se tornar discípulo de Jesus Cristo. Então, nos tempos atuais, continuam aqueles que querem ser discípulos de Jesus, que querem anunciá-lo e testemunhá-lo, a colocar em risco a própria vida. Mas Jesus diz que nós devemos confiar nele. Não é a nossa sabedoria, não é o nosso poder, não é a nossa capacidade humana que nos fará vencer, mas é o Espírito Santo. Será o Espírito Santo a nos iluminar, a nos dar a palavra certa, no momento certo, para nós falarmos aquilo que Deus quer que nós falemos. Portanto, devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Somos chamados a sermos missionários, discípulos missionários nos dias atuais. A tarefa também hoje não é fácil. Nós sabemos que hoje até existem leis que tentam impedir que a palavra, que a fé em Jesus Cristo seja anunciada, seja divulgada. Existem ideologias, e existem tantos cristãos, católicos, que se deixam seduzir por essas ideologias contrárias aos valores do reino. Por isso nós devemos estar atentos para não cairmos na infidelidade, como o povo do Antigo Testamento, não sermos infiéis ao Senhor, deixando de colocar os valores do reino, colocar Deus em primeiro lugar e acima de tudo, e nos deixando seduzir pelos ídolos deste mundo, por aquilo que não convém a um cristão. Confiemos no Senhor e sejamos perseverantes. Jesus nos convida à perseverança. Jesus estará sempre conosco e nos diz que quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.